Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje quero convidar a cada um de vocês para juntos refletirmos um pouco sobre o exercício da fé na vida cristã. Pois, amados, em Cristo, exercitar o nosso corpo e ter uma alimentação adequada é uma necessidade para nos mantermos saudáveis e com condições físicas e neurológicas que nos dão a autonomia diante dos desafios que a vida exige. No que diz respeito à vida cristã, existe a necessidade de nos envolvermos de uma forma dinâmica com os meios da graça de Deus para alimentarmos a nossa fé, bem como dispor das aflições que nos sobrevêm e os desafios da vida para exercitar a nossa fé e assim estarmos preparados para as batalhas espirituais em nosso interior, mantendo-nos na liberdade para a qual Cristo nos conquistou, obtendo nele perdão dos pecados, vida e salvação, para uma vida santificada na fé, ativa no amor, que vem de Deus, numa vida frutífera em adoração a Deus. A Dione nos traz um cântico. Amados em Cristo, o apóstolo Paulo, quando estava preso, porém muito feliz por ter recebido boas informações dos cristãos colossenses, pela maneira como tinham acolhido o Evangelho anunciado a eles por Epáfras, que resultou então numa fé ativa no amor de Deus em Jesus Cristo, levando-os a produzir os devidos frutos. E escreveu em primeira mão para eles em Colossenses 1, 9 a 10, onde lemos as seguintes palavras: Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amados, Paulo, com estas palavras, ensinou aos colossenses e ainda ensina a nós hoje sobre 4 exercícios da fé importantes para que o Evangelho nos leve a uma vida frutífera e permanente diante de Deus. Primeiro é viver de modo digno do Senhor. E aí, amados, se olharmos no dicionário de sinônimos, temos alguns termos muito interessantes que ampliam a ideia de dignidade, como compostura, decoro, decência, recato, distinção, excelência, nobreza. E isto é tudo o que nós desejamos ter e ver nos outros, principalmente nas pessoas que amamos,
com as quais nós convivemos. Mas tudo isto devemos ser diante do Senhor nosso Deus, que não só vê a aparência, mas o coração. E ainda que demonstrar tudo isso diante das outras pessoas não seja lá tão difícil, porque se pode esconder as verdadeiras motivações diante de Deus, não há como esconder algo. Facilmente podemos reconhecer então que não somos tão corretos quanto devíamos ser. Andar dignamente diante do Senhor é ter uma vida íntima, intrínseca, interior, profunda, espiritual, diferenciada quanto aos conceitos meramente humanos de dignidade. Uma vida cheia de virtude, onde muitas vezes então acontece que ao avaliarmos a nossa conduta, há razão, se tivermos a humildade suficiente de dizer, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, versículo 15, 24 e 25, que diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E suplicar, como ele suplicou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E, claro, render graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, o qual morreu em nosso lugar e também ressuscitou para que com Ele tenhamos uma nova vida, sendo dignificados por Ele. E tem uma frase de Lutero onde ele diz: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Com essas palavras, notamos o quão importante nos é exercitar-nos na fé, mediante o arrependimento diário, na busca do perdão que Cristo conquistou para nós, para andarmos de forma digna com Deus. O segundo exercício da fé é viver no propósito de em tudo agradar a Deus. Paulo está dizendo aos colossenses que eles não somente andem dignamente diante de Deus, mas que se proponham em agradá-lo em tudo. Isso significa que desde o nascer do sol até o seu ocaso, em tudo o que realizarmos, falarmos, pensarmos, sentirmos, deve objetivar o agradar ao Senhor nosso Deus. Mas como agradar ao Senhor em tudo? Parece quase impossível, mas é possível. Como? No livro, amados, do Salmo, encontramos esta questão dirigida aos jovens, no Salmo 119, versículo 9, que diz: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta, observando o que, de acordo com a sua palavra. Outra coisa importante nos diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se para agradar a Deus é imprescindível ter fé, esta fé se obtém e mantém mediante o uso frequente dos meios da graça de Deus, ou seja, a palavra de Deus e os sacramentos.
E diz Paulo em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, devemos exercitar a nossa fé com uma vida devocional, em culto a Deus, estudando a Bíblia, orando sem cessar. E aí o terceiro exercício da fé se dá na frutificação para toda boa obra. Amados, frutificar é o resultado da prática de andar no Espírito, andar segundo a natureza de Deus que habita dentro de nós, andar na palavra da verdade de Jesus Cristo. E Jesus, quando ensina, usando a parábola da videira em João 15, diz: sem mim nada podeis fazer, porque no Espírito que fomos vivificados, é a partir dele que adoramos a Deus, que oramos, que somos guiados pelo Espírito Santo e que servimos a Deus. E a expectativa de Deus que vive em nós é que andemos no Espírito, já que é nele em que vivemos como novas criaturas, salvos e capacitados para toda boa obra. E então vem o quarto exercício da fé, que está em crescer no conhecimento de Deus. Amados, a vida cristã é muito simples. O motivo de todos os transtornos que o ser humano causa à sua própria vida e à vida das outras pessoas, e enfim, de todas as criaturas de Deus, está unicamente na falta do conhecimento de Deus. Não querer conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. Para conhecermos Deus e termos intimidade com Ele, amados, um relacionamento profundo com Deus, temos de viver dia a dia em Sua presença. Ou seja, andar com Deus na alegria e na dor. Ele é a nossa base, nossa sustentação. E Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Ele quer que as pessoas o conheçam e sempre quer ser conhecido por elas. Amados, nós vivemos e sobrevivemos unicamente devido ao amor e à graça de Deus por nós em Jesus Cristo. E conhecer a Deus é adorá-lo e seguir Jesus, que é a razão de nosso viver. Por isso, então, cantamos. Ouvindo-me contentes, deixai atrás
nos meus lábios mansidão, promovendo sem calma, inteiramente em Deus estou, seu consagrado filho sou. Ensino-vos fugir do mal, com o maior cuidado, e rejeitar o que é carnal, nocivo e condenado. Sou vossa rocha e proteção, e nos conduz à salvação. E que assim, amados, deixamos que o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor, portanto, nos conduza no seu caminho para a salvação. E enquanto aqui vivermos, possamos sempre contar com a graça de Deus em nosso viver. A paz do Senhor Jesus. Amém.